Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro vai entrar. Boa noite, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um programa Mente Empreendedora. E como você sabe, já deixa anotadinho aí o nosso telefone para a sua participação. É o 16 997 70 51 43. Esse é o WhatsApp da Rádio Estação 4 e é através dele que você participa. Traz o seu ponto de vista, e não só as dúvidas, mas o seu ponto de vista, porque juntos nós crescemos e somos cada vez melhores. E, como vocês sabem, toda quarta-feira a gente traz um ponto que vai ajudar no nosso crescimento, um ponto que vai ajudar o nosso desenvolvimento e, principalmente, o desenvolvimento do nosso negócio. E hoje, aquele ponto que quase ninguém gosta, né? Vendas, a engenharia da venda, como criar um processo comercial previsível. E por que previsível? Porque a gente não pode ficar só dependendo de uma pessoa, não é? E a gente já começa exatamente por aí. Me responde aí, se o seu melhor vendedor pedir demissão amanhã, a sua empresa cai? O seu faturamento cai? Como é que você fica com relação a isso? Como é que a sua empresa fica quanto a isso? E se você me responder sim, já vai se preparando porque a bronca vem grande. Sua empresa não é negócio escalável. Não é. E a gente precisa começar a olhar para isso de uma maneira diferente. Porque você tem um gargalo aí poderoso que vai te derrubar se você não cuidar dele. Então, é um grande mito, né, que as pessoas trazem de que venda é dom, que venda é talento, é lábia. Você já ouviu isso? Que, nossa, quando eu era mais novo eu via muito isso. Ah, vendedor é tudo complicado, só fala demais, tal, não sei o que mais, engana. Isso é coisa do passado, tá? Quem falava isso não entendia o que realmente era ser vendedor. Então, tira isso do seu dicionário, porque isso daí é mito. Quando a gente pensa em venda hoje, é processo, é método, é engenharia quando você monta a sua máquina de vendas. E máquina de vendas, como o nome já diz, ela funciona sempre, 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 sempre. Se a gente não transformar dessa forma o nosso processo de vendas, a gente fica pelo caminho. E hoje é esse o nosso tema. Vamos conversar juntos e transformar a sua equipe de vendas numa máquina de vendas para que não fique dependendo de um único herói, porque esse herói, se de repente pedir demissão, a gente perde o faturamento. Então, já se prepara com o seu caderninho do lado, o seu telefone ou o seu tablet, o computador, mas faça as anotações. E manda o seu ponto de vista aqui no nosso número do WhatsApp, hein? Bom, começando já no paradigma, né? Poxa, vou vender só por intuição? É só porque eu tenho dom? Como é que a gente faz isso? Como que o profissional vende de verdade? Ele tem um processo. Se vocês nunca perceberam isso, cada vendedor tem o seu tipo de processo. Mas, vamos falar de negócios. Quando a gente fala da nossa empresa, transformando a nossa empresa em negócio, o vendedor não pode trazer o processo dele, ele tem que usar o nosso processo.
a cara da nossa empresa, ela é feita através de processos. E vendas não fica para trás, é a mesma situação. Como eu estou cuidando do processo de venda da minha empresa? O vendedor, ele faz através do meu processo ou faz o processo dele? O que acontece quando a gente não cuida disso e deixa o vendedor fazer do jeito dele? É o jeito dele que vendeu, não é o jeito da nossa empresa. E quando esse vendedor vai embora, o cliente vai junto com ele, porque ele comprou o jeito daquele vendedor e não o nosso jeito. Então, para nós, empresários, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Quando a gente fala de vendedor, é preciso ter qualificação para isso, sem dúvida nenhuma, e cada tipo de negócio precisa de um tipo de qualificação. Tem vendas que são mais técnicas, tem vendas que são mais estritamente comerciais, mas cada tipo de venda tem o seu tipo de qualificação do vendedor. E é importantíssimo a gente fazer essa preparação, para quando a gente for contratar um colaborador para a área de vendas, a gente contratar a pessoa que tem a qualificação que a gente precisa, para fazer o nosso processo rodar e funcionar da maneira adequada. Percebe que a gente tem tudo preparado e tudo em nossas mãos? Se a gente não fizer dessa forma, a gente acaba se perdendo. E, mais uma vez, quando a gente está falando de vendas, se a gente se perde em vendas, a gente perde faturamento. Perder o faturamento, isso vai impactar lá na rentabilidade também. Então, é muito importante a gente cuidar disso. Não dá para a gente ficar deixando para lá, ficar achando que não tem problema e tudo mais. Está falando da vida da empresa. Faturamento lembra, quando a gente falou de finanças aqui no programa, o dinheiro é como se fosse o sangue da empresa, mas o coração é a venda, porque é a venda que faz esse sangue pulsar. Então, o coração faz o sangue pulsar no nosso corpo, mas na empresa, a venda é que faz pulsar o dinheiro, até chegar no ponto da rentabilidade. Então, já vai pensando dessa forma com relação ao seu vendedor. Ele é parte essencial. A equipe de vendas é uma parte essencial do nosso negócio. E por isso, a gente não pode deixar de lado. Poxa, mas aí a minha equipe de vendas sou só eu mesmo. Então, começa a pensar como vai ser o processo, você vendendo, como é que é tudo isso daí, já anota, começa a definir isso daí em processos escritos, porque depois, daqui a pouquinho, o seu faturamento aumenta, você vai precisar de mais braço. Então, você vai precisar contratar um vendedor. E aí, quando você contratar um vendedor, o que a gente tem que fazer com ele? Tem que treinar o nosso processo. Então, você não quer que o vendedor faça como se você estivesse fazendo? Então, a gente precisa treinar. Treinar o quê? Esse processo. Uma vez que eu fiz, eu entendi como é que funciona e qual é a maneira de dar o resultado que a gente quer. Ou seja, o fechamento da venda, o cliente satisfeito. Então, esse nosso jeito vai no processo. E a gente ensina o nosso vendedor a fazer exatamente dessa forma. Por isso, o processo é extremamente importante. Mas quem que vai fazer esse processo? Aquele colaborador que a gente contratou que tem a qualificação ideal para isso. Estou insistindo nesse ponto porque a gente precisa ter muito claro isso. A gente precisa de pessoas qualificadas. Qual é a qualificação? A gente pode usar, como vocês sabem, né? Eu gosto muito de acrônimos, né? A gente pode usar o CHAVE. Então, para quem não conhece, o C de conhecimentos, o H de habilidades, atitudes, valores e experiências. Ou eu gosto de chamar também de entorno, né? Que é a parte onde ele viveu que dá essa experiência para ele. Então, essa qualificação aqui mostra que aquela pessoa está preparada para assumir aquela função de vendas dentro da nossa empresa. Percebe como a gente vai estruturando a nossa empresa? Quando a gente tem o processo todo desenhado, isso vira um POP, um procedimento operacional padrão para esse vendedor.
Poxa, mas ele vai ficar engessado, tá, não sei o que mais. Depois que a gente ensina, ele começa a fazer do jeito que a gente ensinou, isso passa a ser natural para ele. Então, o ponto do treinamento é passar a informação, depois acompanhar para que ele faça do jeito correto, até que ele faça naturalmente isso daí e ganhe produtividade dessa forma. Porque senão o que pode acontecer é que ele comece a vender do jeito dele e de repente o jeito dele pode não ser tão produtivo quanto o nosso. Ou o jeito dele pode ser de um jeito que não caracteriza a nossa empresa, o nosso negócio. E aí a gente vai perceber que o cliente está achando diferente. Nossa, é diferente e tal, não sei o que mais. E isso pode gerar possibilidades no futuro de perda do cliente, pode gerar no momento a perda do negócio. Então, atenção total nisso, atenção total. O nosso processo de vendas, ele precisa ser previsível. E como é que a gente faz para ser previsível? Primeiro, a gente precisa conhecer o nosso cliente. Você já trabalhou no seu cliente? Você desenhou um avatar do seu cliente para você fazer a venda para ele? Quando você tem isso bem desenhado, bem feito, é muito fácil de você entender como é o processo da venda. E aí você desenha tudo isso para poder ensinar para o vendedor depois. Então, por isso previsível. É como se fosse uma linha de montagem, ou como o pessoal do marketing digital gosta de dizer, um funil de vendas. Então, você estrutura o seu funil de vendas com as ações que ele tem que fazer em cada etapa. Você já pensou dessa forma? Você estruturou o seu funil dessa forma? E quando a gente estrutura dessa forma, montamos os scripts, deixamos tudo bem preparado, o que vai acontecer é só o vendedor seguir. Simples dessa forma. Só que para chegar lá é o nosso processo. Somos nós que precisamos desenvolver isso daí e entregar para o nosso vendedor, treiná-lo para que ele faça isso da melhor forma. Mas aí você vai me dizer, como eu já ouvi de vários mentorados, poxa, mas eu estou criando uma cobra para me picar? Eu vou fazer isso daí, daqui a pouco ele vai pegar e vai sair daqui e vai levar todo esse conhecimento? Aí entra um ponto extremamente importante. Não me lembro se foi Ford quem disse que se você acha que é caro treinar pessoas, colaboradores, para trabalhar na sua empresa e eles irem embora, imagina o quão caro vai ser se você ficar com esses colaboradores sem treinamento. Quanto de dinheiro você perde? Então, esse é um ponto, né? A gente tem alguém que não está preparado, que não tem produtividade adequada para o que a gente quer. Então, isso é perda de dinheiro para a gente. Um outro ponto, a cara da nossa empresa, né, o jeito da nossa empresa, não fica perceptível para o cliente. Então, isso mexe com a nossa marca. E dependendo de como acontece isso, se a gente denigre a nossa marca, isso pode afetar todo o nosso negócio daqui para o futuro. Então, é muito importante lidar com isso daí também. Mas o ponto essencial quando a gente fala de vendas é faturamento. Se ele está fazendo de um jeito que é dele e não o nosso, a gente pode acontecer de ter um faturamento menor do que a gente estava prevendo. Quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, ponto e a gente vai ter muita importância e a gente vai olhar sempre com muito carinho, é a parte do planejamento de vendas. E a outra parte com muito carinho também de financeiro. Esses dois estão totalmente conectados, porque se a gente não conecta os dois, a gente tem grandes problemas, principalmente quem trabalha com produtos, porque você precisa comprar material, matéria-prima, se for uma indústria, ou então se for uma distribuidora, você precisa comprar os produtos para revender. Então, você não cuida do faturamento, não tem dinheiro para poder repor mercadoria. E se você não tiver mercadoria, depois não vende, aí vira aquela bola de neve, né? Então, cuide disso. É extremamente importante.
Planejar e planejar vendas e finanças. Finanças a gente vem falando há algum tempo já, alguns tópicos, mas coloque vendas conectados com a finança. Coloque as vendas, as suas metas de vendas conectado com o que você precisa alcançar de faturamento. Então, se você pôs sua meta de faturamento, quanto eu preciso fazer de venda? E a gente pode, conversamos sobre isso daí no último episódio, né? Você pode fazer uma engenharia reversa, né? Quanto eu preciso fazer de visitas, quantas negócios, quantas pessoas eu preciso falar, quantas ligações, lá no comecinho, né? Eu preciso falar com leads para poder fechar um negócio, para fechar 2 negócios, 3 negócios, e essas ligações que eu estou fazendo vai acabar me gerando as vendas que eu preciso para o meu faturamento. Percebe a interligação de tudo isso? Isso faz a diferença no nosso negócio. Então, quero deixar muito claro, muito transparente esse ponto. A gente não pode depender de um vendedor herói. Se ele for bom, é melhor para a nossa empresa. Então, a gente cuida desse vendedor, porque ele vai fazer cada vez melhor, mas a gente precisa ter processo. Mesmo que o vendedor não seja tão bom, ele não vai fazer tão mal, não vai fazer tão poucas vendas, porque a gente tem o processo para que ajude ele a fazer esse processo de venda funcionar adequadamente. Então, como é que a gente pensa em processo de venda, né? Eu gosto de chamar de jornada, não do herói, né, mas a jornada do cliente. A gente começa pensando nele desde quando ele é um lead, como que ele vai passar por nossa empresa? Então, vem a parte do marketing, depois o processo de vendas, depois que fechou o negócio, ele entra para atendimento, depois pós-vendas, e aí, de repente, ele volta de novo para um novo negócio, e assim vai fluindo o ciclo, mantendo o LTV dele, né? Para quem não está acostumado, o LTV é o Lifetime Value. Então, ele sempre vai estar comprando de novo com a gente. É manter o valor sempre com ele. Então, ele entender que ele precisa comprar alguma coisa da nossa empresa o tempo todo. Por quê? Porque nós temos valor agregado para ele. Eu sei que hoje os conceitos estão um pouco mais abrangentes, mas coloca dentro do seu planejamento, coloca isso na sua equipe de vendas, começa a treinar a sua equipe de vendas, que sejam nas atividades, mas para nós, empresários, é ter isso na cabeça o tempo todo. O processo de vendas vai fazer com que a gente flua cada vez mais. E desenhar esse processo todo, deixar isso claro, vai fazer com que a gente não perca tempo, a gente não perca dinheiro, principalmente. E toda a equipe passe a funcionar da melhor forma e da forma como a gente desenhou, como a gente quer, a cara da empresa, sabe? Eu costumo dizer isso nas mentorias. A cara da empresa. Quem dá a cara da empresa? É o próprio empresário. Como eu quero que a minha empresa seja vista no mercado? Como é que eu quero que a minha empresa seja vista pela sociedade à minha volta? Até mesmo pelos meus colaboradores, pelos fornecedores, pelos clientes. Como que eu quero que ela seja vista? Essa é a cara da empresa. E isso quem desenha somos nós. Então, se a gente quer que seja vista como uma empresa extremamente ágil, a gente não pode ter vendedores lentos, a gente não pode ter uma equipe interna lenta. A gente precisa de todo mundo ágil, porque isso vai mostrar a cara da empresa. Se a gente tem uma cara de cuidado, de personalização, todo mundo, desde a equipe de vendas, precisa cuidar dessa personalização. Então, percebe que trabalhar cada um dos nossos vendedores para que eles tenham esse processo bem desenhado, para eles fazerem do nosso jeito, mostra a nossa cara. E quando eu estou falando de mostrar a nossa cara, a gente está falando de branding. A gente está cuidando da nossa marca. Mais uma vez,
extremamente abrangente, né? Bom, mas vamos tomar uma aguinha e volto já. A gente agora? Então corre lá nas redes sociais, segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4, Facebook.com/Rádio Estação 4, YouTube @Rádio Estação 4, nosso WhatsApp 16 99770 5143. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Então, pessoal, eu estava falando de previsibilidade na nossa equipe de vendas, no nosso processo de vendas. Mas você sabe que a gente tem alguns vilões? Vou te trazer 3 aqui. Você já pensou no funil tudo ou nada? É uma empresa que só tem 2 etapas. Falei com o cliente e fechei ou não fechei. Tudo ou nada. Isso é um grande vilão para a nossa previsibilidade. Porque você não trabalhou esse lead para se tornar um prospect e depois se tornar o cliente. E aí, se você não tem essas etapas intermediárias que vão qualificando esse lead, ele vai deixando mais interessado. E aí entra um ponto interessante que eu gosto de trazer, mais uma vez um acrônimo, o AIDALA. Então, se a gente pega o AIDALA, a gente tem a atração, depois gera interesse, depois o desejo, depois a ação, que é efetivamente a compra, e aí a gente já vai para pós-vendas também, mantendo a lealdade e o que eu gosto de chamar de apóstolo, né? Tornar o nosso cliente o nosso indicador. Então, ele trazer outras pessoas para a gente. Então, quando a gente pensa numa estratégia que começa no marketing, passa por vendas e pós-vendas, como a Idala, né, quais são as ações que eu vou fazer pensando em tudo isso daqui? Você vai saindo desse vilão do tudo ou nada. Apresentei e fechei, apresentei e não fechei. Isso é muito pouco para nós. Principalmente quem trabalha com serviço. Esse acaba sendo um grande vilão para serviço. Um outro vilão, e esse daqui acontece, infelizmente, demais, é a falta do que a gente chama de playbook. Então, cada vendedor fala o que quer, apresenta do jeito dele e não do nosso jeito, e dá desconto do jeito que acha melhor. Então, poxa, pode dar desconto do jeito que quiser? Não, tem que seguir o nosso padrão. Pode falar do jeito que quiser? Não, tem que manter a nossa marca, tem que ser o nosso jeito. E o que a gente fala de playbook é justamente montar todo o script, todos os processos de venda definidos ali. Então, o vendedor, o que eu tenho que fazer agora? Está lá descrito no playbook. Então, não ter um playbook é um grande vilão e deixa a gente, assim, muito aberto para fracassos, para perda grandes de vendas. E quando a gente fala de perder venda, a gente está falando de perder faturamento. Automaticamente mexer no nosso bolso, porque a rentabilidade cai. Outro ponto que também, infelizmente, acontece demais, eu vejo em vários mentorados, quando a gente começa a fazer o trabalho, acontecendo isso, é o abandono na hora do follow-up. Gente, o pessoal não faz follow-up. E depois, eu perdi a venda, mas perdeu por quê? Você falou com ele? Não, estava esperando ele me retornar. Vocês já ouviram isso de vendedor? Cara, isso é terrível, terrível. Eu fico desesperado quando eu ouço isso. E sabe que assim, quando a gente fala de vendas mais complexas, se a gente não cuida, a gente tem assim, índices acima de 80% de vendas que acaba perdendo. E detalhe, perde por quê?
Porque vendas complexas, a gente precisa de muitas etapas. A gente fala várias vezes com um, depois fala com o outro, depois com o outro. Tem, normalmente, assim, pelo menos umas 5 contatos, umas 5 visitas. Às vezes você precisa fazer visita de verdade, às vezes só o contato pelo WhatsApp ou pelo telefone, que seja. Mas vendas complexas, você precisa estar muito presente. E se você não cuidar disso, não funciona bem. Então, é preciso ter uma agenda de follow-up. E aí entra um ponto muito importante para ajudar nessa parte, que é o CRM. Se você tem um bom CRM e a cultura, eu chamo de cultura do CRM, né? A equipe entende que o CRM está ali para ajudar e preenche ele adequadamente, o próprio CRM começa a ajudar o vendedor, porque você programa, eu tenho que falar de novo com ele tal dia. O próprio sistema vai te ajudar. Você tem que falar com o fulano de tal. Você tem que falar com esse lead aqui. Você tem que falar com aquele prospect. E aí a gente não perde o follow-up. Então, para quem tem um pouco de dificuldade com a agenda, trabalha CRM, mas trabalha direito. Meu ponto de vista, tem os dois. Então, aprenda a trabalhar com a sua agenda, porque isso vale para a vida toda, não só nos negócios, e o CRM para manter tudo funcionando direitinho. Afinal de contas, a gente não consegue guardar tudo na cabeça, né? O CRM serve exatamente para isso. E ele ajuda no follow-up. Então, muito importante a gente manter o CRM atualizado, tá? Seria quase um quarto vilão, né? Se você não tem um CRM, né? Mas a gente vai falar em outros momentos de CRM. Bom, vamos falar do playbook, né? Que talvez seja, acho que uma das grandes novidades, né? Que principalmente para pequeno, micro empreendedor, para o MEI principalmente. Então, poxa, como é que a gente vai fazer para montar esse playbook, né? Como é que eu faço para montar a minha máquina? O playbook é esse meio, entendeu? Por isso que eu quero dar uma atenção especial para o playbook hoje. Então, a primeira coisa a fazer para a gente montar isso é o funil. Lembra que eu falei agora há pouco do funil? Então, monta o seu funil de vendas. Como é que funciona o seu processo de venda? Então, se você conhece já o seu cliente, como é que funciona o processo de venda? Primeiro o contato, depois você tem uma apresentação, depois você faz isso, faz aquilo. Cada tipo de negócio tem um funil próprio. Tem consultores que têm mais conversas, tem pessoal de venda de produtos e produtos mais baratos, que o funil é bem pequenininho, porque praticamente oferecer, mostrar vantagem e vender. Tem produtos que são mais complexos, mais caros, high ticket, então você tem várias etapas para você conseguir finalizar, porque também é um valor maior. Então, monta o seu produto, entenda, né, como é que funciona o seu funil. Quando eu falei produto, na verdade, monta o seu funil. Entenda como ele funciona. Aí, depois disso, você começa a definir em cada uma dessas etapas tudo o que você tem que fazer. Então, uma das coisas boas, né, assim, para não ter perigo de esquecer, por exemplo, tem a visita de apresentação da proposta comercial. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar para o cliente para marcar a visita. Aí, marcou a visita, você vai preparar um PowerPoint e levar no notebook. Aí você vai imprimir a proposta para você deixar ela física lá. De repente, em 2 vias, se você tiver a questão de pegar a assinatura na hora. Depois que você fez a apresentação, você faz um pitch de venda, né, para ofertar, tal, não sei o que mais, para, de repente, já fechar naquele momento. Então, se não fechar, marcar a próxima visita. Ou, de repente, se você está falando com uma pessoa-chave, mas que não é o decisor, marcar uma visita com o decisor. Percebe? Então, assim, como é que funciona o seu processo de venda? E aí, em cada etapa dele,
você vai colocando tudo o que precisa fazer. O que acontece com cada um dos nossos vendedores que seguir esse manual, né, esse playbook? Não vai faltar nada. Tudo que a gente faz e dá a cara da nossa empresa vai estar marcado ali. Então, a gente não deixa nada passar. O que precisa acontecer, né? Então, a gente vai colocando ali scripts para ajudar esses nossos vendedores, né? Deixa documentado todos esses scripts lá, desde a abordagem até a finalização. Quando a gente tem pontos da negociação, qual é o tipo de objeção, estava escapando a palavra hoje, qual objeção que costuma aparecer, ou objeções, né, porque não costuma ser uma só. Então, como que eu lido com cada uma dessas objeções? E aí você vai deixando tudo isso preparadinho, esses scripts prontos, que aí o vendedor nunca vai ser pego desprevenido. Ele vai estar preparado já para quando acontecer alguma situação. Qual matrizes que a gente precisa para poder trabalhar tudo isso daí, contorno de objeção, como eu falei, né? Agora, é uma das coisas que eu já ouvi em mentoria, né? O pessoal acha que fazer script para vendedor é engessar o vendedor. Tá? O próprio playbook é para engessar o vendedor. Na verdade, não é. Isso a gente está facilitando a vida dele. A gente já sabe, a gente já passou por aquilo. A gente garante o padrão da qualidade. E como eu disse, é a cara do nosso negócio. É trabalhar a nossa marca, né? E aí entra um ponto muito importante que o pessoal costuma esquecer. Medição. Medir as taxas de conversão entre cada uma dessas etapas. Isso é muito importante. Esses indicadores mostram como é que a gente está funcionando. Poxa, eu preciso ligar para 10 pessoas para conseguir marcar 5 visitas e fechar um negócio. São esses os meus índices de conversão? Perfeito. Então, se a minha média é essa, a hora que eu vou analisar um vendedor, e eu estou vendo que ele fala com 10, mas ele só consegue marcar 2 visitas, opa, ele está com alguma dificuldade nessa conversão aqui. Então, eu preciso treiná-lo melhor para converter melhor. Ou achar meios para a gente converter melhor. Ah, não, é da visita, ele não está conseguindo fechar. Ele precisa fazer pelo menos 7 ou 8 visitas para conseguir fechar um. Opa, o índice também não está legal. Por outro lado, aquele vendedor que fala com 10, mas marca 8 visitas. Opa, esse aqui achou um ponto que está totalmente diferenciado. Por que não a gente transformar isso daí na nova, e a gente está falando de inovação, nova cara do nosso processo? A gente incorpora isso no nosso processo. Se é bom, se é legal, por que não todo mundo fazer isso daí e isso fazer parte da cara da nossa empresa? Fazer parte da nossa marca, do nosso processo. Então a gente aprende como é que faz para que todo mundo consiga fazer. E aí com isso a gente ganha cada vez mais. A gente ganha produtividade. A gente aprende com os nossos colaboradores que fazem melhor. Percebe? Ao mesmo tempo que a gente trabalha o colaborador para fazer a nossa cara, tem aqueles que, fazendo a nossa cara, fazem melhor. E aí a gente pega isso daí e transforma em inovação. Isso faz uma grande diferença no negócio de cada um, quando a gente aprende a olhar para o nosso vendedor. Na verdade, não só para o vendedor, né? Todo mundo da nossa equipe, todos os colaboradores. Cada um pode fazer melhor o que faz dentro da nossa empresa. E aí, como é que a gente sabe se está melhor ou se não está? Números, indicadores. Então, a gente precisa ter esses índices. É extremamente importante. Na verdade, né, indicadores a gente precisa ter na empresa toda. Indicadores financeiros, indicadores operacionais, a gente precisa ter. E esse é um desses... Desculpem. Esse é um dos casos. Indicador de vendas, de conversão, é um dos mais poderosos que a gente tem. Bom, mas vocês sabem que a gente gosta de trazer caso prático, né? A gente sempre traz
alguma coisa que a gente viveu, que a gente acompanhou, algum mentorado nosso que passou pela experiência, ou quando a gente mesmo passou pela experiência. E esse é um caso que foi bem legal. Então, ele era o dono da empresa, né, esse nosso mentorado, e era só ele que vendia, só ele. Bom, o que aconteceu? Ele contratou 2 vendedores, mas eles não vendiam, não trazia resultado nenhum. E ele ficava naquela, poxa, mas caramba, eu tenho que ir lá fazer, sou eu que tenho que vender, porque senão não vai acontecer nada. Quando a gente começou a entender o processo tal, e tudo mais, o que a gente entendeu? O Carlos estava vendendo, e acabei falando o nome dele, né? Desculpem. Ele estava vendendo por conta da autoridade dele de dono. Os vendedores não tinham isso daí, por isso não tinha método nenhum também. E ele não aproveitava a autoridade do dono, porque eles não tinham esse método para poder fazer a venda. Então, ele ia vender, os vendedores iam vender por si próprios. Quando o Carlos ia vender, ele usava a autoridade dele, porque eu sou o dono do negócio, eu respondo, eu resolvo. E as pessoas gostavam disso. Bom, começamos a desenhar o playbook dele, né, da agência, tal, como é que ia funcionar. Mapeamos algumas perguntas, né, de qualificação que o nosso mentorado fazia, né, constantemente, instintivamente, porque já era parte do processo dele, só que era um processo que estava só com ele, né? Então a gente começou a transformar isso em processo de verdade escrito, e o que aconteceu foi que a gente acabou criando um roteiro. Nenhuma proposta, né, isso acontecia com os vendedores, né, e seria mandado por e-mail, ou WhatsApp, ou qualquer coisa assim. Tinha que ser apresentada numa reunião. Porque o que acontecia, né, um dos pontos que aconteceu com os vendedores, manda sua proposta para mim, o pessoal pegava, preparava, mandava, e depois não tinha mais contato nenhum com aquele prospect. Bom, o que aconteceu é que a gente começou a implantar isso daí, treinar os vendedores com isso, aquelas perguntas, aquele jeito que o Carlos fazia para poder vender ele próprio. A gente fez alguma adaptação para que o pessoal aproveitasse a própria autoridade dele. Então, os vendedores falavam da autoridade dele. O dono da empresa é assim, ele faz assado, tal, não sei o que mais, ele está sempre com a gente. E isso foi começando a mudar. Bom, 4 meses o resultado, né, que eles ultrapassaram as vendas do Carlos. E era o que a gente queria, né? Se eles começassem a vender cada vez mais, o Carlos poderia tirar o pé das vendas, sair do operacional para ficar mais no estratégico. E o que aconteceu foi exatamente isso. A agência dele dobrou de tamanho, porque virou processo de venda. E não apenas assim, vou vender porque eu sou um artista de venda, né? Como eu já ouvi alguns casos aí, a pessoa falou, não, venda é arte, né? Concordo, mas tem processo. Tem processo. Esse é um caso, tá? Tem vários casos aí que a gente pode elencar, fazer, pensar, mas só da gente treinar os vendedores, e esse é o ponto que eu acho que vale para a gente de aprendizado, né? Treinar os vendedores no nosso processo faz a diferença no faturamento. Então, comece a pensar no seu processo. Se é você quem vende hoje, como você faz para vender? Quais são as perguntas que você usa? Quais são as abordagens que você tem que faz a venda acontecer no seu negócio? Comece a escrever isso. Comece a montar o seu playbook de venda. Quando você já estiver precisando de um vendedor, você está pronto já para ensinar para ele. É só você pegar esse playbook e começar a ensinar. Na hora que você for vender, você tem que falar assim, aborda desse jeito. Aí, se ele perguntar isso, você responde aquilo. Né? Em certo momento, você tem que perguntar desse jeito.
Começa a ensinar o seu vendedor a fazer, mantendo a lógica da sua marca. E a gente ganha tempo com isso. Parece que, nossa, eu vou ficar escrevendo um monte de coisa, é perda de tempo. Na verdade, a gente ganha tempo com isso. Isso é um investimento, porque na hora que a gente contratar o vendedor, o treinamento dele é muito mais rápido, porque está tudo pronto já. E essa é a diferença. Se você não cuidar do seu vendedor, ele não vende. Quando a gente contrata o vendedor, a gente precisa cuidar dele. Treinamento, tal, e tudo mais, isso é um cuidado que a gente tem. Ele precisa ter, dentro da cultura da empresa, a motivação para poder correr atrás. Todo o processo de venda, ele tem que ser motivador. Vendedor é baseado por motivação. Automotivação, sim, mas qual é o ponto que a gente está dando para que essa automotivação aconteça? E tem muitas empresas, por incrível que pareça, que esquecem disso. Só vai na cobrança. Ah, por que a meta? A gente tem que olhar para a meta, sem dúvida nenhuma. Mas é trabalhar o nosso vendedor para que ele entenda que, poxa, eu quero cumprir essa meta aqui, porque além de ajudar a empresa, eu estou sendo visto. Eu estou ganhando com isso também. Porque não adianta a gente pensar como um carrasco, né? Se você não cumprir meta, eu te demito por justa causa. Mas cumpriu a meta, não fez mais que a obrigação. Percebem? Tem ainda, se é que dá para chamar de líder, né? Alguns assim. Não deixe isso acontecer na sua empresa. Cuide dos seus vendedores. Aliás, de todos os colaboradores, né? A cultura empresarial começa a trabalhar dessa forma para que você tenha mais energia e que essa energia seja levada para os colaboradores. O vendedor vende mais, o que é interno trabalha melhor e todos vão se conectando. Dependendo do tipo de negócio, né, tem área técnica e área comercial, costumam ter rixas, né? Então, quando a gente trabalha isso na nossa cultura empresarial, essas rixas deixam de existir. Agora, se a gente não cuida, vai ter, porque são pensamentos muito diferentes. O vendedor está louco para vender e a área técnica está louca para poder segurar, para manter no processo adequado. Então, poxa, eu quero vender, dá para fazer desse jeito aqui? Ah, não, isso aqui não dá. Pensa numa indústria. Ah, eu quero fazer uma peça 30 graus de diferença. Ah, pô, não tenho como fazer isso, a área técnica vai falar. Porque senão vou ter que mexer em todo o equipamento, máquina, isso, aquilo, não sei o que mais, formatação, isso, aquilo, aquilo. Então, unir as partes, né, também é um ponto de motivação. E vim até agora falando do playbook e tal, não sei o que mais, a gente acaba colocando esses pontos de ligação com as outras partes da nossa empresa também. Para quem já é um pouco maior, vai ter essa distinção. Para quem é menor, normalmente a equipe faz tudo praticamente. Mas começa a definir o que cada um faz, as responsabilidades adequadas, mesmo porque, como a gente estava falando, né, se a gente precisa ver a qualificação da pessoa que vai ser o nosso vendedor, se ela tem essa qualificação porque ela está preparada para poder fazer a venda do jeito que a gente precisa, cada um dos nossos colaboradores, para fazer cumprir a função dele, precisa também estar preparado. E a qualificação para cada tipo de função é diferente. Para o vendedor, a gente precisa de certas qualificações, para um administrativo, a gente precisa de outras qualificações. E isso é o que faz a nossa empresa ficar extremamente rica. Pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, e isso a gente, trabalhando a cultura adequadamente, a gente abraça tudo. Estando tudo funcionando redondinho, né, como o pessoal gosta de dizer, tudo conectado, o que acontece é que as vendas fluem cada vez melhor. Já ouvi muito vendedor falando assim, pô, eu tento vender, mas a área técnica não me deixa, cancelou minha venda, aí não sei o que lá, aí eu não consigo cumprir meta,
tudo por conta da área técnica. Vi muito disso, mas muito mesmo. Isso não é legal, porque fica rixa. Por outro lado, vem a área técnica falando, poxa, não dá para fazer, porque esses vendedores aí só ficam trazendo bucha, tal, não sei o que mais. Aí a gente vai ter prejuízo, isso, aquilo. Ambos estão certos? Sim. Mas a gente não pode deixar virar rixa. Por isso que a gente cuida da cultura. Estamos quase chegando no final já, mas eu quis, nessa parte do final aqui, trazer mais sobre cultura e tudo mais, porque a cultura também influencia o vendedor. Faz com que ele venda mais ou que ele venda menos se a cultura não for legal. E outro detalhe, quando a gente fala de segurar valores, né, de, poxa, esse é um bom vendedor, esse é um bom colaborador, como é que eu seguro esse talento aqui comigo? Tendo um bom, começando com a cultura, sendo uma boa empresa, vamos por assim, tem várias qualificações. Aqui no programa, a gente está tratando cada vez mais disso. Se você assistir os episódios anteriores, você vai ver que a gente vai tratando cada vez um pouquinho mais, um ponto, outro, para manter que a nossa empresa seja plena, e sendo plena, a gente consegue segurar os nossos talentos. A gente consegue evoluir, a gente consegue faturar mais, rentabilizar melhor, trazer mais clientes. Então, tudo isso funciona melhor. Quando a gente falou sobre ESG, né, e não só os nossos clientes, né, a gente acaba influenciando toda a sociedade à nossa volta. Então, isso é muito importante para a gente pensar, tá? Não deixe isso de lado. E vamos pensar em alguma coisa de exercício também? Vocês sabem que eu gosto de passar alguma coisa, né, para a gente poder fazer e melhorar. Pega um papel, né, esse papel que você deixou do lado aí para fazer as anotações, e vai pensando o seguinte, começa a desenhar, e pode ser em desenho mesmo, quais as etapas do seu processo de vendas. Primeiro é isso daqui, aí depois acontece isso, depois acontece aquilo outro, depois aquilo outro. Isso hoje. Se você não estiver conseguindo desenhar, a gente precisa conversar muito sério. Porque você está indo como se fosse de olhos vendados. Você está fazendo sem saber o que você está fazendo. Agora, se você desenhou e sabe exatamente, perfeito. Isso é ótimo. Significa que é o melhor dos mundos? Sempre tem como evoluir. Mas você já começou muito bem. Então, se você está sabendo desenhar o processo, parabéns para você. Se não está, para e repensa. Se precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Essa comunidade de empreendedores é para isso. Vamos nos ajudar, vamos crescer juntos. Então, lembra sempre, comunidade Mente Empreendedora serve para isso, para que nós possamos crescer juntos. Bom, desenhou, fez, começa a perguntar para o seu time de vendas. Eu tenho um vendedor, eu tenho 2, 5, sou só eu? Faz essa conversa consigo mesmo também. Qual é o próximo passo exato com o cliente X, com o Y, com aquele outro? Se você começar a entender, você vai começar a ver que cada um dos clientes que você está abordando, eu chamaria até de prospect ainda, né? Porque ele não se tornou cliente, a gente está no processo de venda. Que etapa que ele está do nosso funil? Cada uma dessas etapas é uma etapa do nosso funil de vendas. Que etapa que está? Sabe um outro índice bem legal também? Quanto tempo eu demoro em cada etapa do meu funil? Quanto tempo eu preciso desde o primeiro contato com o lead até o fechamento do negócio? Quanto tempo demora isso, essa negociação? High ticket, produtos, serviços high ticket, normalmente são meses. Produtos simples, baratos, normalmente são minutos. Mas
Como é que funciona no meu caso, no meu negócio? Você já pensou isso? Esse é um outro índice bem legal também. A gente começa a entender que, vamos juntar os índices, né? Eu tenho um indicador que fala que eu preciso falar com 10 para fazer 5 visitas e fechar um negócio. Naquele exemplo que eu dei. E eu sei que do primeiro contato até o fechamento, eu demoro um mês. Vamos supor que eu seja um prestador de serviço. Se eu estou finalizando um negócio, um atendimento, e eu preciso fazer uma nova venda, eu preciso falar com quantas pessoas para eu fechar um negócio aqui para substituir esse daqui que está acabando o serviço? 10, não é isso? Então, eu começo a entender. E quando que eu tenho que começar? Um mês antes daquele atendimento acabar. Se o meu atendimento é de, por exemplo, 3 meses no meu serviço, então, quando estiver faltando um mês, eu tenho que ter falado com 10, porque enquanto eu estou terminando o serviço do outro, eu estou prospectando. Aí, desses 10 que eu falei, eu fiz 5 visitas, desses 5, finalizei um, fechei. A hora que eu finalizar o serviço daquele lá que acabou, eu já começo o próximo. E se eu não fizer isso, o que acontece? Eu já vi muita gente que trabalha com serviço, mentores, consultores, ficarem parados porque esqueceram de trabalhar a boca do funil. Fez, vendeu, teve atendimento, continuou, acabou o serviço, acabou o que precisava entregar e não tinha ninguém. Aí teve que começar o processo de venda naquele momento. Só que se você demora um mês para finalizar, nesse exemplo nosso aqui, o que vai acontecer? Você vai ficar um mês sem atendimento. Percebe? É muito importante a gente ter isso claro. Isso faz parte do nosso processo e está dentro do nosso playbook. O nosso vendedor vai entender isso o tempo todo, para que a nossa empresa possa fluir. Nós, como empresários, temos que ter essa clareza. É muito importante para a gente essa clareza. A gente entender os nossos processos de vendas, os nossos indicadores e a conexão com a prestação de serviço ou com imagina que seja uma indústria, né? A preparação do produto que vai ser entregue. Poxa, se a minha linha de produção demora tantos dias para finalizar o produto, quanto tempo eu tenho para fazer venda disso? Ou se eu faço uma venda e é sobre consulta, né? Ou depois que eu faço a venda que eu começo a trabalhar o produto, quanto tempo eu demoro para entregar o produto para o cliente? Isso vai fazer parte da venda. Então, tudo isso daí a gente desenha, a gente entende primeiro, né? Faz essa conexão toda e põe lá no playbook. Percebe a importância do playbook? Porque a gente vai ensinar tudo o que precisa ser ensinado para o nosso vendedor. E a gente começa desenhando o nosso funil. Como eu te falei, pega no papel aí agora, assim que acabar o programa, e começa a desenhar as etapas. E aí você vai começar a entender, junto com o seu vendedor amanhã de manhã, qual a etapa de cada cliente, cada prospect que ele está. Quanto tempo vai demorar para fechar cada um deles? Dependendo do seu negócio, você vai entender. E isso, a gente começa a desenhar o processo da sua empresa. Percebem? Bom, eu sou suspeito, né? Mas o quanto isso é legal, porque você fica com tudo na mão, você começa a entender e começa a poder planejar coisas, porque você sabe quando vai acontecer as vendas e tudo mais. Poxa, como é que eu vou saber se vai vender ou se não vai vender? Média de mercado. Todas as médias, elas acabam sendo uma grande verdade. Ah, mas só se acontecer alguma coisa muito louca, e aí pode impactar nisso? Isso, pode acontecer. Isso realmente é imprevisível. Mas quando a gente está no mundo normal, as médias acontecem. De repente, um pouco mais para cima, um pouco menos, é sempre assim. Mas tudo acontece. Então, já trabalhe.
atividade para daqui a pouquinho. Assim que a gente finalizar, faça o seu funil dessa forma que eu falei e vai trabalhar com o seu vendedor. Não deixa ele ficar de lado. E lógico, né? Conversa boa, sempre a gente não percebe o tempo, né? Já estamos finalizando aqui. E qual que é a nossa grande lição de hoje, do nosso episódio? É que a previsibilidade é a chave para o nosso crescimento sustentável. Então, construa sua máquina de vendas antes de tentar acelerar. Porque se a gente acelerar e ela não estiver construída, ela vai despedaçar toda. Isso acontece. Já vi casos assim. Então, não deixa isso de lado. Trabalhe nas nossas redes para a gente se conectar cada vez mais no CME Comunidade, a comunidade Mente Empreendedora. É ali que a gente pode trocar ideias, a gente pode ver o que a gente pode fazer, ajudar um ao outro. E em breve a gente vai trabalhar um grupo também para a gente poder conversar cada vez mais, entender tudo que a gente está conversando aqui, fazer isso acontecer entre nós. Começa no programa, aqui na Rádio Estação 4, e depois a gente continua lá no WhatsApp, num grupo, essa conversa, trocando ideia cada vez mais, porque a gente está trabalhando a nossa inteligência coletiva. Todos nós, empreendedores, crescendo juntos, para ficarmos cada vez melhor. E eu conto com você com isso. A sua participação sempre é extremamente valiosa. Conto contigo, veja lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, CME Comunidade, que é a nossa comunidade Mente Empreendedora. Bom, semana que vem estaremos de volta com o nosso programa Mente Empreendedora e a gente vai falar um pouco de negociação de alto impacto. Detalhe, contornando objeções e fechando contratos. Isso vai ser algo... Não perca, não perca. Não quero dar muito spoiler aqui, mas é algo que a gente adora conversar. Então, te espero quarta-feira que vem, às 18 horas, aqui no programa Mente Empreendedora, na Rádio Estação 4. Um grande abraço e até lá! Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção.